quinto ano lindo, como vocês estão? Espero que estejam bem e como eu estejam animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos aí passar alguns minutinhos juntos, lembrando, sobre os contos de fadas. Isso mesmo, sei que vocês estão aí tirando nota 1000 em tudo que tem a ver com conto. Estamos sempre trabalhando esse gênero textual, lembrando que estamos chegando já próximo ao final do ano, as provinhas externas vão chegando e sempre cai esse tipo de conteúdo. Então, é importante a gente sempre estar praticando, lembrando, porque vocês com certeza vão tirar esse conteúdo aí de letra. Antes de dar continuidade, vê que coisa, né? Antes de continuar, né, de prosseguir, vamos usar a palavra correta. Antes de prosseguir com o conteúdo, deixa eu apresentar aqui a minha equipe, né, que está aqui. Olha como eu sou chique, eu tenho uma equipe para me ajudar. Maravilha. Vou começar com ela, tá vendo essa moça bonita aqui, ó? É a Midian, nossa intérprete de Libras, como sempre, dando um show. Quero, como sempre, frisar aqui a minha admiração por esses profissionais tão importantes. Sem eles, a nossa aula não alcançaria tantos alunos como tem alcançado. Obrigada, Midian, muito bom ter você aqui, venha sempre. E para fazer aquela ponte bacana entre a tua mensagem com a minha pergunta, quem está aqui hoje é uma pessoa ilustre, já teve aqui uma aula comigo, eu acho que ela gostou e voltou. Professora Sandra Duarte, bom dia, querida, bem-vinda. Bom dia, Abigail. Depois dessa apresentação toda, eu vou voltar sempre, viu? Porque é uma honra realmente fazer parte aqui dessa equipe, mesmo que temporariamente, tá bom? Daqui a pouquinho o professor Giva vai estar aqui entre nós novamente e aí a gente vai usufruir. Mas enquanto isso, eu estou aproveitando aqui esse espaço e vamos lá. Então vamos lá, ela está esperando a mensagem de vocês. Então vai lá no chat, manda teu bom dia, diz o nome da escola, responde as minhas perguntas e vamos fazer aquela aula bacana que é com a participação de vocês. Como eu disse, o nosso tema está aparecendo na tela, contos de fadas. Antes, eu vou sempre dar essa pincelada, tá? Do que é o conto. Por quê? O conto é um gênero textual muito trabalhado, muito usado. Então, vocês precisam saber das características. Professora, eu já sei porque eu acompanho a aula sempre, eu já peguei maravilha. Então, revisar nunca é demais. Mas tem aquele colega que perdeu a aula, ou aquele que, para poder entender, precisa assistir mais de uma aula. Então, nós estamos aqui para atender a todos, sempre na medida do possível. Então, o que é um conto? Eu já disse, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa curta, tá certo? Já trabalhamos aqui os mini contos, que aí é curtíssima, se podemos assim. Mas o conto, no geral, não é aquele gênero tão longo, não é que se estende tanto, ele é mais curto. Ele é uma narrativa literária curta, tem começo, meio e fim, tá certo? Narrado a história de maneira breve, porém suficiente para contar a história completa. Hoje mesmo, nós vamos ler no final da aula um conto, claro, se a aula é conto de fadas, vamos ler um conto de fadas. E você vai ver que dentro da aula eu vou conseguir ler um livrinho inteiro. Então, é uma narrativa curta que dá para ser contada de maneira breve. Porém, como eu disse, mesmo sendo curtinha, você consegue compreender tudo. Você sabe localizar o início, o meio, o fim. Então, fica atento. E a sugestão que eu dou é, além de você ler, você pode criar. Vocês, quinto ano, são inteligentíssimos, têm uma criatividade assim ímpar. Por que não criar contos? Não necessariamente é obrigado ser conto de fadas, mas como você já conhece essa estrutura do conto, você pode criar seus próprios contos. Fica aí uma sugestão, tá certo? O conto, ele possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo da história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Como assim, professora? Vejam só. Nós estamos estudando a estrutura do conto. Acabei de dizer que tem início, meio e fim. Você que nos acompanha, inclusive na sua sala de aula também, você estuda isso com a sua professora, com o seu professor, você já aprendeu que na introdução, que é lá no início, é quando a gente apresenta os personagens, o local onde se passa, aí vem o desenvolvimento, que é ali aquela narrativa, chega no momento de mais tensão, é o clímax, aquele suspense, e por fim vem um desfecho, certo?
Todos os contos têm isso, porém, de acordo com a característica daquela história, a gente classifica o conto. Por exemplo, se é um conto tradicional, se é um conto de fadas, se é um conto de assombração, se é um conto africano, se é um conto indígena. Então, dependendo da história, dependendo do tipo da história, a gente indica o tipo de conto que nós estamos lendo, tá certo? Deixa eu voltar aqui, me perdoem. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Quais são esses elementos? Você pode até ler comigo para reforçar aí na cabecinha. Vamos lá? Personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Tudo isso nós já trabalhamos várias vezes aqui, você já domina, não é? Quem são as personagens? Nós lembramos que existem 3 tipos de narrador: o observador, o personagem e o onisciente. Temos o tempo em que a história se passa, o espaço, em que local? Uma floresta, um campo, um castelo, enfim. O enredo é ali a história sendo destrinchada e o conflito, o que precisa ali ser resolvido, não é? Então, todos os contos têm esses elementos aí. As narrativas, reais ou fictícias, precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Eu acredito que você já assistiu, inclusive, até filmes, desenhos animados e leu histórias onde personagens são elementos que temos em casa, como vassoura, xícara, pires, cômodas que ganham vida, né? A gaveta abre a letra falando. Então, nos contos, tudo isso é comum e é normal. Então, como eu falei aqui, da estrutura, tá vendo? Situação inicial, a gente está ali apresentando a história para o leitor, quem são as personagens, aí já entra naquele conflito, não é aquele problema que surge e precisa ser resolvido. O clímax, como eu já falei aqui, momento de maior tensão, suspense, e o desfecho quando tudo se resolve. Conto de fadas, que é o tema de hoje. Tudo que eu falei desse ponto para trás são os contos em geral, tá certo? Agora, especificamente, os contos de fadas. É um gênero textual que consiste em uma história curta, onde elementos imaginários se misturam com elementos reais. Considerados clássicos da literatura mundial, os contos de fadas têm origem em tempos remotos e nem sempre se apresentaram como conhecemos hoje. Chamamos de contos de fadas porque são histórias que têm sua origem na cultura céltico-bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem importância fundamental. Nós trabalhamos aqui, antes da gente ler o texto, nós trabalhamos aqui a semana passada os contos maravilhosos, que se você for pesquisar, em alguns sites vai informar para você que é a mesma coisa que os contos de fadas. E nós vimos que não é. Eu vou dar uma pincelada bem rapidinho sobre isso. Como você viu, os contos de fada falam das fadas, da magia. E isso também tem no conto maravilhoso. Porém, nos contos de fadas, geralmente a história passa-se em volta ali da princesa, da família real, e ela tem um sonho de amor, e ela vive no seu castelo com o seu príncipe. No geral, o conflito é diferente, mas no final todo o desfecho é parecido. Porém, no conto maravilhoso é uma questão social, como Aladim, né, que deixa de ser um mendigo para virar uma questão social, Alibabá. Então, tem essa diferença. Se você perdeu, busca lá depois no YouTube a aula sobre contos maravilhosos. Professora Sandra, para poder descansar minha garganta, será que chegou algum bom dia aí para mim, alguma interação? Sim, sim, chegaram. É porque eu estava aqui, né, conversando com o Tranquilo. pessoal. E chegaram assim, inclusive eu descobri aqui que o Pablo e o Luan, eles já escreveram contos. Eles Que compartilharam maravilha. aqui que já escreveram. E assim, eu achei super legal, né? Eu disse, poxa, que legal, temos aqui escritores no 5º ano. Isso é maravilhoso, né? A gente já começa desde jovem fazendo esse trabalho. E aí, gente, é só desenvolver. A partir daí, quem sabe, no futuro, né, professora Abigail? Isso. A gente não vai ter aqui grandes escritores, famosíssimos, né? A gente vai ser convidada para participar de saraus aí, Olha. eventos. Vê que chique. E eu gostaria até de sugerir a eles
Fala com a tua professora para falar com a tua gestora, para dar um jeitinho de chegar esse conto na mão da gente aqui na Escola Municipal para aulas digitais. Elas têm aí o contato da nossa gestora também, da nossa coordenadora, porque a gente tendo acesso a esses contos, quem sabe, numa próxima aula da língua portuguesa, o conto que vai estar sendo trabalhado aqui será o conto de vocês. Então, conversa aí com a professora, com a gestora, dá um jeitinho de chegar aqui na mão da gente, tá certo? Vai ser maravilhoso. E quem sabe você vem aqui falar um pouquinho da experiência de escrever seu conto, né, professora? Será uma alegria para a gente recebê-los aqui. Olha, e a Anne, ela falou que não apenas um conto, mas várias vezes escreveu contos. A Anne já tem até nosso contato, que ela já veio aqui, então tá bem mais fácil. Pronto, vamos marcar o dia dos contos do 5º ano. Então Perfeito. venham, dá um jeitinho de chegar aí. Anne, vem aí com a tua gestora, ela tem um contato aqui da escola, para chegar aqui na mão da gente, para a gente poder trabalhar os contos de vocês. Esse conto que todo mundo conhece, né? A Bela Adormecida. Eu gosto, viu, gente? Muito, muito, muito. E também porque eu gosto de dormir também. Está na árvore de livros que você acessa até pelo seu aplicativo. Vamos começar? Professora, não sei acessar. Daqui a pouquinho eu te explico, tá certo? Vamos lendo. A Bela Adormecida. Quando a princesa Aurora nasceu, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado e convidaram todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesa com um dom: beleza, bondade, alegria, inteligência e amor. De repente, apareceu a bruxa malévola, furiosa por não ter sido convidada para a festa. Disse para a rainha: quando a princesa completar 15 anos, espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. A fada Flora, que ainda não havia dado seu presente, conseguiu modificar o feitiço de Malévola, dizendo: a princesa não morrerá, dormirá um sono profundo até que o beijo de um príncipe a desperte. O rei ordenou que todas as rocas do reino fossem destruídas e pediu que as fadas protegessem a princesa. A princesa crescia feliz, cada vez mais bela e amorosa. No dia do seu aniversário de 15 anos, ela resolveu dar um passeio sozinha. Andando pelo palácio, encontrou uma roca. Andando pelo palácio, encontrou uma escada que a levava para a velha torre. Subiu e lá encontrou uma roca. Aproximou-se curiosa e, ao tocá-la, espetou seu dedo no fuso da roca e caiu num sono profundo. No mesmo instante, todos no castelo adormeceram com o tempo. Uma imensa floresta cresceu ao redor do castelo. Muitos anos depois, um príncipe de um país vizinho, que ouvira falar da história da Bela Adormecida, resolveu então encontrar esse castelo. Corajoso, o príncipe atravessou a floresta e achou o castelo. Entrou e, espantado, viu que todos dormiam, até os animais. Subiu a escada da torre e encontrou a princesa em cima da cama. Encontrou a princesa em uma cama de ouro. Dormia mais a linda jovem que ele já tinha visto. O príncipe ficou apaixonado e, aproximando-se dela, beijou-a. No mesmo instante, a princesa Aurora despertou e com ela todo o reino. Poucos dias depois, a princesa Aurora e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre. E aí, 5º ano, gostaram? Já conheciam, não é? Essa aí é super tradicional, super conhecida. Se você ainda não leu, mas já ouviu. E essa história, como muitas outras, está na Árvore de Livros. Quando terminar a 3ª aula, agora não, quando terminar a 3ª aula, no próprio aplicativo, você vai lá na bolinha, que tem nome Outros, lá no cantinho da tela, da parte direita. Quando você clicar, vai aparecer lá vários tópicos, dentro deles, das opções, terá Árvore de Livros. Você clica, escreve lá no seu login, REC, a sua matrícula. Se quiser ler novamente esse livro, você coloca lá A Bela Adormecida. Professor, eu quero outro conto de fadas. Não tem problema, você botar lá conto de fadas. Vai aparecer uma infinidade e você vai aí viajar, a sua imaginação vai correr solta. Percebeu aí todos os elementos? O início, quando fala que o rei e a rainha tiveram uma filhinha, já gera o conflito, no meio da festa a bruxa não foi convidada, lança um feitiço, vem o suspense, o clima, quando todo mundo está dormindo, e agora o que vai acontecer? E por fim chega o príncipe,
para dar solução ali ao problema de todo o reino. Então, é um clássico conto de fadas, tá certo? Isso aí não tem nenhuma nova versão neste livro, né? Apesar que hoje em dia tem nova versão para todos os contos. Aproveitando essa leitura, como é um assunto que a gente já viu, vamos revisar outro assunto que a gente também já trabalhou. Quero ver se vocês estão lembrados. É assim, do nada mesmo. Pode falar, meu amor. Vê só, a Anne, ela disse que amou o conto, né? A participação aqui tá bombando, o pessoal tá bem animado Maravilha. participando. A Anne disse que amou o conto e pediu pra gente mandar um beijo para a professora Cristina, do Matias. É, o Matias Delgado, professora Cristina aí, sempre incentivando os estudantes a assistirem. Muito obrigada, viu, querida? Essa sua atitude faz toda a diferença para a gente, para as crianças. Beijão para você, para a Ana e para todo mundo do Matias, da Escola Municipal do Beberibe, todo mundo que acompanha a gente aqui todos os dias. Eu estava lendo esse texto, esse livro, e eu destaquei essas 3 palavras: príncipe, princesa e feliz. Seriam palavras-chave da minha história. Vocês lembram que trabalhamos aqui há um tempinho, sílaba tônica? Eita, professora, eu estava tão envolvida em conto que me esqueci. Vamos lembrar, um assunto está dentro do outro. Quem lembra aí o que é sílaba tônica? E aí, é a sílaba mais forte. Isso mesmo. Já estamos no finzinho da aula, mas a gente vai lembrar nessas 3 palavras aqui qual é a sílaba forte. Tem aquela dica, não tem? Tem a dica da professora. Se você não consegue só falando, tipo, feliz, chama o feliz, ó. Feliz. Ele está lá do outro lado, feliz. Chama ele. Feliz. Você demorou aonde? Em que, ó, ficou vermelhinho aqui. Lis. É a sílaba forte. É a sílaba que você mais demora. Quando uma palavra tem a última sílaba mais forte, como ela é chamada? É revisão de surpresa. E aí? Como ela é chamada, não lembram? Daqui a pouco a gente lembra. E na palavra príncipe? Ah, estão lembrados, não é? Quando a palavra é acentuada, a sílaba tônica é a sílaba que está com acento, no caso é acento agudo, ó. Príncipe, muito bom. E vamos finalizar com princesa, ó. Princesa, demorou no C. Então, olha para cá, a tela vai ficar... Isso. Última sílaba, aqui, ó. Última, penúltima, foi a antepenúltima. E na palavra princesa foi a penúltima sílaba. Vamos classificá-la? Muito bom. Quando a última sílaba é a mais forte, a palavra é oxítona. E quando é a antepenúltima? Olha, proparoxítona. E quando é a penúltima? Paroxítona. Vocês não esperavam, não é? Se isso fosse um conto, seria um desfecho inesperado. Vocês não estavam esperando esse assunto no meio de um conto de fadas, mas é isso aí. De vez em quando eu vou fazer isso para ver se estão realmente lembrados daquilo que estamos trabalhando. Bom demais ter você aqui, já vou me despedir porque a professora Kedma já chegou e está ali a posto para dar aquela aula maravilhosa de matemática. Obrigada, Midian, venha sempre. Sandra, muito obrigada por estar aqui com a gente, mas tem mais, daqui a pouco vai ter mais Sandra, viu? Não saiam daí não é isso, professora? Com certeza, vamos aguardando aí que daqui a pouco eu chego. É isso aí, muito bom estar com vocês, forte abraço, até a próxima.